sua segunda viagem missionária, ele vai deixar um casal tomando conta daquele ramo, que se chamava Priscila. Priscila, deixa eu ver o nome do varão aqui. Priscila e Aquila. São dois casais abençoados que já havia feito a obra com o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo vai dizer: é necessário eu voltar para Jerusalém, mas vocês ficam aqui e dê sequência naquilo que o Senhor já colocou no coração de vocês. Então um novo ramo é implantado nessa igreja que vai se chamar Éfeso. Nós vamos ver geograficamente falando que Éfeso está perto de Esmina. Éfeso vai ser uma das igrejas a qual vai ser advertida pelo nosso Senhor, depois pelo apóstolo João. João vai estar na ilha de Pátimo, e o Senhor vai dizer para ele: escreve para 7 igrejas da Ásia Menor. Ou seja, Éfeso estava localizada na Ásia Menor. E a igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso, melhor dizendo, segundo os historiadores, não era uma cidade fácil. Era uma cidade onde a maldade havia aumentado tanto que o amor de muitos havia se esfriado. Porque isso é Bíblia, a Bíblia vai dizer que ia chegar a um certo ponto que o amor de muitos se esfriaria por causa da maldade. E nós vamos ver, e a história vai dizer que a cidade de Éfeso era uma cidade boa financeiramente falando, mas era uma cidade que vivia debaixo de idolatria, era ídolos para tudo quanto é tipo. Havia um grande templo para a deusa Diana, e naquele tempo as pessoas faziam o que queriam. As pessoas se prostituíam lá, as pessoas negociavam lá, as pessoas roubavam lá, as pessoas, eu imagino que até se matava lá. Então não foi fácil um ramo ser estabelecido naquele lugar. Mas o apóstolo Paulo era um homem forjado, um homem preparado, um homem de oração. Porque nós vamos ver que esse capítulo que nós acabou de ler, ele está se colocando de joelho. E se ele está se colocando de joelho, é porque ele está disposto a orar. E o apóstolo Paulo tinha uma vida constante de oração. É só assim para nós conseguirmos se conservar, irmãos. É através da oração. Mesmo o apóstolo Paulo chegando no lugar onde a imundície estava escancarada, mas a presença do Senhor estava com aquele homem, e aonde ele passava, a Bíblia vai dizer que até o lenço aonde pegava era curada. Por quê? Porque ele era um homem que tinha intimidade, aproximação com o nosso Senhor Jesus. Então o apóstolo Paulo, depois ele vai retornar à cidade de Éfeso, e segundo a Bíblia ele vai ficar por 3 anos ali. Aí ele foi ajudando os irmãos, foi instruindo os irmãos, foi fortalecendo os irmãos. E agora, quando o apóstolo Paulo vai escrever a sua carta, a história vai dizer, a minha Bíblia também diz que o apóstolo Paulo estava em Roma. Cerca de 64 anos depois de Cristo, ele vai escrever essa carta. A epístola do apóstolo Paulo é uma epístola onde nós vamos aprender sobre a posição do cristão na graça. A epístola à igreja de Éfeso, nós vamos entender e aprender sobre a igreja. Com a epístola do apóstolo Paulo, nós vamos aprender sobre a vida cristã, e nós vamos aprender sobre as guerras espiritual do cristão. É uma carta rica, uma carta importante, uma carta cristocêntrica, uma carta histórica. E o apóstolo Paulo, que me chama a atenção na sua introdução, que ele vai começar dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Porque muitos não receberam o apóstolo Paulo.
devido às suas pregações, devido não entender o chamado, aquilo que Deus havia designado para o apóstolo Paulo, muitos não receberam, principalmente em Jerusalém. Muitos dos irmãos não receberam. Ele dizia: o apóstolo Paulo, ele traz um povo gentil, um povo que é idólatra, e ele prega para esse povo e ensina eles a adorar a Deus. Porque para o judeu ortodoxo, só eles têm direito à salvação, e acabou. Mas Jesus, quando encontrou o apóstolo Paulo, ele mesmo disse: você vai pregar para o gentil. Pregar quem está dentro da igreja é fácil, pregar aqui dentro da igreja é gostoso, o povo dá glória, o povo levanta a mão, o povo sente. Mas pregar lá fora para um povo que está contaminado, um povo que está vivendo no pecado, não é para qualquer um não, é para quem ora, é para quem busca, é para quem jejua. E está lá, por isso o apóstolo Paulo pregando. Perde a amizade, mas não perde a verdade. Não está nem aí se vai doer, se vai entortar o bico. Ele vai pregar a verdade, ele vai pregar a palavra. Por isso ele vai dizer ao apóstolo Paulo, ao Timóteo: Timóteo, pregue a palavra em tempo e em fora de tempo. Porque tem tempo que nego quer ouvir, mas tem tempo que eles não querem ouvir. Mas mesmo assim, pregue a palavra. Pregue a palavra, Timóteo. Ou seja, ele está escrevendo que ele é apóstolo, não é pela vontade dos doutorzinhos de Jerusalém não, mas é pela vontade de Deus. Foi Deus quem levantou ele. Pode não dar crédito à palavra dele, mas foi Deus quem levantou. E quem Deus levanta, ninguém derruba. Pode tentar daqui, pode tentar dali, pode pôr o nome até na boca do sapo. Quem levantou está levantado. Se foi Deus que te escolheu, fica sossegado, irmão. Fica sossegado, irmã. Vai vir a tribulação, vai vir a maledicência, vai vir os levantes contra a tua vida, mas creia que aquele que te levantou é fiel para te sustentar. Eu sou apóstolo não pela vontade dos homens, mas pela vontade de Deus. E olha o que ele continua dizendo: aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Isso aqui eu li, reli. Falei: Senhor, tem algo diferente aí do céu para ser revelado. O apóstolo Paulo vai dizer aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis. Ou seja, ele está falando com dois tipos de pessoa. Está na mesma igreja, mas é dois tipos de pessoa. Santos é aqueles que foram salvos pelo Senhor Jesus. É favor imerecido, é graça. Mas tem um povo aí que está dizendo, irmão Natanael, que uma vez salvo, sempre salvo. Não é bem assim não. A salvação é processo, é todo dia matando o velho eu, é todo dia negligenciando as obras da carne, para que Cristo possa habitar em mim e em você. Mas tem uns que dizem: não, uma vez santo, para sempre santo. Eu digo que sou salvo, mas eu venho na igreja, adoro ao Senhor, só que acaba o culto, eu tomo uma cervejinha escondido. Ah, Jesus, eu vou falar. Tem uns que vêm e falam que é santo, mas acaba o culto, após adorar o Senhor, maldiz os filhos, xinga os filhos, xinga a esposa. Desculpa, irmão, esse tipo de crente não vai herdar o céu não, porque aquele que vai herdar o céu é aquele que ouve as palavras do Senhor e as pratica.
Havia um povo dizendo lá em Éfeso: nós somos salvos, uma vez salvo, sempre salvo. Vai na igreja hoje e amanhã pula carnaval. Vai na igreja hoje e amanhã dança no rodeio. Eu tenho uma notícia para você: cuidado, não cocheis em dois pensamentos. Como Elias diz: até quando vão cochear em dois pensamentos? Se Deus é Deus, servir a Deus. Mas se Baal é Baal, então fica com Baal. Uma vez salvo, sempre salvo. O inimigo te aceita te dividir com Deus, mas Deus não te divide com ninguém. Você é único, exclusivo dele. Você foi chamado para ser santo. Eu imagino o apóstolo Paulo escrevendo: eu sei que a cidade de Éfeso é uma bagunça, mas vocês não, vocês foram chamados para serem santos. Sede santo, porque o vosso Deus é santo. Estão usando droga em Éfeso, mas lembra que você não, você é diferente. Estão fazendo o que quer, você não, você faz apenas o que Deus quer. Glória. Me deram o tema, eu vou pregar, irmãos. Me deram o tema, eu vou falar. Tem muita gente pensando que é santo só porque sobe no altar, mas quando chega em casa tá que nem o povo lá, qual o Senhor deu a visão para Ezequiel. Ezequiel, olha lá o povo que devia levar o povo a adorar, olha o que eles fazem à escondida. Eita glória. Está acabando glória, mas eu vou pregar. Olha aquele povo que se diz crente. Olha Ezequiel, um está adorando o sol, outro está adorando a lua, outro está adorando as estrelas. O povo a qual eu chamei para adorar somente a mim. Aqui é fácil ser santo, aqui é fácil ser crente, mas longe do pastor, longe da missionária, lá ninguém está vendo, lá é só o grandão da Galileia. Ele está te vendo, ele está te vendo, ele está te vendo. Só que em Éfeso também tem fiéis, aleluia. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, ainda tem remanescente, ainda tem aqueles que são fiel, que adora aqui, adora na empresa, adora aqui, adora na faculdade. Ainda tem remanescente, porque o apóstolo está dizendo: e fiéis em Cristo Jesus. Você tem que ser fiel a Cristo, não importa o que os outros estão fazendo, não faça, não importa o que os outros estão dizendo, não diga, você é fiel. Você tem que ser fiel ao Cristo que você anuncia, ao Cristo que você prega. Eu tenho que ser fiel aqui, tenho que ser fiel lá no meu lar, tenho que ser fiel na minha empresa, aonde eu for, eu tenho que ser fiel a Ele. Aleluia. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos ver o tipos de bênção em Cristo que nós recebemos, que ele continua discorrendo. No verso de número 3 ele vai dizer: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais através de Cristo. Ele nos elegeu. Verso de número 4 diz:
como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santo e irrepreensível diante dele. O Senhor nos elegeu nele, para sermos santos. Ou seja, a santidade é um lugar. Eu só posso ser santo quando eu estou nele, em Cristo. Porque por mais que eu peque, todos pecaram. Mas se eu chego a Jesus, alguém acha aqui que o meu pecado invade Jesus? Não, né? O meu pecado não contamina Jesus. Só que quando eu chego perto dele, a santidade dele invade a mim. A partir disso eu não peco mais. E se caso pequeis, João vai escrever: se caso pequeis, filhinho, lembra que há um advogado fiel. Quem é esse advogado? É Jesus Cristo, que está à direita de Deus, e Ele intercede por mim e por você. Só tem um lugar para sermos santos, e é nele. Ele, com Ele, Ele nos predestinou. E ele continua, verso de 5: e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo. Quarta bênção em Cristo: nos fez agradáveis em Deus, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Quem é o amado, igreja? Jesus, o Cristo. Ele é o nosso amado, e nós somos agradáveis só por causa dele. Por quê? Porque nós estávamos em ruína, nós estávamos em dívida com Deus, com o céu, mas Deus olhou para a terra e não viu ninguém. Ele disse: espera lá, eu vou enviar o meu filho, meu único filho. Então Deus enviou Jesus do lugar santíssimo, veio à terra, tomou a minha e as suas dores, andou como nós andou, padeceu como nós padece. Mas a Bíblia vai dizer que em tudo ele foi tentado, mas em nada ele pecou. Em nada ele pecou. Remiu-nos pelo seu sangue. Verso de número 7: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas de sua graça. É o sangue que nos libertou, é o sangue que pagou a nossa dívida, é o sangue de Cristo, irmão, que nos torna brancos como a neve, como a lã. É o sangue dele. Não existe evangelho sem cruz, não, Gui. Não existe evangelho sem sangue. Tem que ter cruz, tem que ter sangue para a remissão de pecados. Abundou para conosco, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência. Olha a sétima bênção que ele nos deixou: tornou-se sua vontade conhecida. Verso de número 9, o apóstolo Paulo, olha como é profunda essas cartas do apóstolo Paulo, descobrindo nós o ministério da sua vontade, segundo o beneplácito que pusera em si mesmo, triunfar com Cristo por 1000 anos, e aonde Cristo for, nós estaremos com Ele. Por isso que Ele está dizendo que Cristo vai unir todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu, que é os anjos. É nós e os anjos. Ele está falando acerca do milênio. Deu-nos uma herança. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiros esperamos em Cristo. Ele nos deu uma herança, e essa herança é um lugar a qual Ele já foi preparar para mim e para você. Lembra João 14, quando Ele vai dizer para os discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas.
Pode ficar sossegado que eu vou ir e vou preparar lugar para vocês, para que onde eu esteja, estejais vós também. Sabe mais, Ele nos selou com o Espírito. Verso de número 13, Ele continua discorrendo: em quem também vós estáis, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado pelo Espírito Santo da promessa. Ele nos selou com o Espírito Santo. João 14 também, logo no final ele vai dizer: eu vou ir, mas eu vou preparar o lugar, deu a herança, e ele vai dizer: e eu vou enviar um Consolador. O Consolador é esse Espírito que Ele nos selou a todos quanto receberam o Senhor, tanto quantos a busca. Muitos estão dizendo que os dons do Espírito Santo cessou nada, é o povo que cessou de buscar, é o povo que parou de adorar, é o povo que parou de orar. Quem ora, Deus ainda batiza, Deus dá dom. Se você crer e orar, Ele te pega essa noite. Cessou nada, os dons ainda estão abertos, o Deus ainda é o mesmo. Aleluia. Ele me selou. Ele te selou para quê? Para sermos super crente? Não, mas para que Ele venha nos ajudar, nos auxiliar. Porque tem dia que você acorda e a vontade não é nem sair da cama, mas daí vem o Espírito e diz: filho, quando você está cansado, eu te levo no meu colo. Se caso você caiu, se machucou, eu tenho bálsamo para você, eu tenho renovo, mas você não vai ficar da maneira que está. É para isso que serve o nosso amigo Espírito Santo. A grosso modo, tem dia que nós acordamos e quer chutar o pau da barraca, dizendo: eu não aguento mais, eu não vou mais. Principalmente quem tem ministério: eu não canto mais, eu não prego mais. De repente, no meio da sua dor, o Espírito Santo vem, te abraça, baila com você, e você se sente renovado. É para isso que serve o Espírito Santo. É naqueles dias que você está pensando em parar, é naqueles dias que você está pensando em desistir. Ele diz: não vai ter desistência, ninguém para, ninguém se perde, porque vou eu entrar nessa causa, nessa peleja. Aleluia. 9 heranças a qual o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo de número 1. E no capítulo de número 2, você acha que acabou? Rapaz, a história vai dizer, irmão Natanael, que o apóstolo Paulo está preso. Está escrevendo essa carta preso. Teve certo tempo que ele ficou preso em Roma. Só que como eles descobriram que ele era romano, tinha cidadão romano, ele ficava numa casa e ficava livre para receber visita. Não sei se foi esse tempo a qual ele escreveu essa carta, mas pode ser que quando ele escreveu essa carta, ele estava numa masmorra escura, fria, porque ele tinha que fazer as suas necessidades básicas ali mesmo. Talvez ele estava até no lugar fedido, sofrendo por causa do evangelho. E você acha que ele quis parar?
Porque você vem uma pedra, já quer parar, já quer largar, não vou mais, não vou dar continuidade. Seja firme que nem o apóstolo Paulo. Tem crente porque nego não deu a paz do Senhor, já quer abandonar o chamado, varão. Apóstolo Paulo está preso, sofrendo chibatadas, como Cristo sofreu, mas em nenhum momento ele quis abandonar, ele quis largar. Muitas das vezes eu e você queremos largar Jesus por muito menos. Muitas das vezes porque ninguém deu glória quando eu louvei. Muitas das vezes porque ninguém deu glória quando eu preguei, irmãos. Apóstolo Paulo está, pastor Jorge, eu imagino, todo chicoteado, descendo sangue, mas ele está escrevendo uma carta que vai salvar milhões de pessoas após ele. Ontem eu ouvi uma frase da Miriam que me chamou a atenção. Gerar testemunho, como é que é, Miriam? Gerar testemunho dói. E é isso. Apóstolo Paulo, sabe por que ele foi o maior missionário depois de Cristo, varão? Porque ele permaneceu. Os discípulos andaram com Jesus, participaram dos milagres. Quando souberam que Jesus morreu, no mesmo dia abandonaram o chamado. No mesmo dia voltou a pescar Pedro e a sua turma. E a misericórdia, Deus ainda foi atrás deles. E o apóstolo Paulo vivia de prisão em prisão. E eu acho que ele imaginava como ele amava a pregar. Eu estou preso, não posso pregar, mas a minha mão está livre. Eu vou escrever, porque nada para adorador. Se não der para adorar com a boca, adora com a mão, adora com o pé, mas não deixe de adorar. Mesmo preso, olha o que ele vai escrever. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Agora olha isso aqui, irmão. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Rapaz, eu acho que você não pegou essa. O homem está assentado numa masmorra, suando, muitas das vezes se sentindo só, mas ele olha para aquela situação e diz: essa situação não define quem eu sou, porque através de Cristo eu estou na região celestial. Mesmo eu esquecido aqui, o Senhor não me esqueceu. Irmãos, eu imagino o apóstolo Paulo sentado no chão, pastor Jorge, mas quando ele vai escrever, ele não fica se lamentando. Ele diz para as igrejas: eu estou assentado com Cristo e é na região celestial.
Principado não tem poder sobre a minha vida, potestade não tem poder sobre a minha vida, demônio não tem poder sobre a minha vida, porque eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu estou sentindo uma graça de Deus que está invadindo a minha vida. E se você estiver ligado, ela já pegou. Se estiver ligado, vai pegar também. Porque a graça de Deus está nos invadindo. E nós estamos nele. Nós estamos com ele. Nós estamos. Quero que você saia daqui essa noite sabendo que o momento que você está vivendo não define quem você é. Eu não sei o teu momento. Quem sabe você diz: ah, pai, pregador, pastor, só eu e Deus sabe como está a minha casa, como está a minha família. Mas eu tenho uma notícia do céu para você: em Cristo você é mais que vencedor. Aleluia. O momento em que você está vivendo não define quem você é. O apóstolo Paulo estava num momento delicado, doloroso, se sentindo sozinho. Mas imagina quem estava com ele: Cristo. Jesus Cristo estava com ele. O Espírito do Senhor estava sobre ele. E ele continua, vamos acelerar. Capítulo de número 3. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Por esta causa, que causa é esta? Jesus Cristo, o Evangelho. É por essa causa que ele está preso. Está pensando que quando você for pregar o Evangelho, vão estender um tapete vermelho para você passar? Está pensando que vão mandar flores para você? Está pensando que vão... Não, eles vão querer te bloquear, eles vão querer te calar. Mas eu tenho uma boa notícia nessa noite, para aqueles que estiver ligado em Cristo. Pode tentar calar tua boca, pode tentar te calar lá na empresa, pode tentar te perseguir na empresa. O Jesus Cristo que estava com Paulo está com você também. Por causa de Jesus Cristo, eu sou prisioneiro. E agora nós vamos entrar, irmão, no capítulo que nós leu. Deixa eu correr, senão não vai dar tempo. Capítulo de número 3, verso de número 14. Ele vai dizer: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Havia uma causa a qual o apóstolo Paulo estava de joelho. Existe uma causa que você veio aqui essa noite. Você está com uma causa e você veio aqui. E se você se colocar de joelho em espírito,
como o apóstolo Paulo se colocou, essa noite tem resposta para essa tua causa. Essa noite tem vitória para essa tua causa. Eu não sei qual é a tua causa, mas o grandão da Galileia sabe. E desde o começo ele já estava aqui. Ele já estava pairando aqui. Ele já estava aqui antes mesmo de nós chegar. Agora eu quero te lembrar alguns homens e mulheres de Deus que se colocaram de joelho. Livro de Gênesis. Abraão se coloca de joelho, intercede por causa do seu sobrinho Ló. Quem lembra quando Deus queria destruir Sodoma e Gomorra? E Abraão vai interceder para Deus. Deus, se houver 50 justos, se houver 40, se houver 10, e se houver só um justo, eu vou livrar. E Ló foi livre. Ló foi liberto. Quem lembra de Êxodo, quando Moisés ia para as batalhas, e enquanto Moisés estava com a mão estendida, intercedendo, Deus dava vitória para Israel. Mas quando a mão de Moisés caía, o povo prevalecia contra Israel. Aí Arão e Hu vai dizer: não, vamos pegar uma pedra, e fixaram debaixo do braço de Moisés, e Moisés continuou com a mão estendida, intercedendo. Enquanto você intercede, a vitória nas nossas causas e nas nossas guerras. A oração é a chave. A oração é a chave que dá acesso a lugares grandes, extraordinários da parte de Deus. A oração. Livro de Juízes. Quando o povo vinha e oprimia Israel, sabe o que Israel fazia? Se colocava de joelhos e clamava a Deus. E quando o povo clamava, Deus se levantava no trono e dizia: peraí, porque agora eles desceu para o joelho. Irmãos, não há causa que o joelho não vence. Se você já soubesse disso, você já estava vivendo outro nível na tua vida, você já estava em outros lugares na tua vida, mas você talvez ainda não despertou para a oração.